espalhado, que acabei de passar a nota na outra banca ali e já mudei aqui. Acho que o professor travou. Acho que o Leandro travou. Aí, voltou, professor. Voltou? Voltou. Então vamos lá. Vamos dar início? Podemos? Beleza, eu vou Tá um compartilhar pouco aqui com você. truncado aqui, né? Tá voltando? Acho que tá voltando. Tá, Deve ter deixa dado uma eu oscilação. só agradecer. Tá, vocês estão me ouvindo? Tá bom. Legal. Então vamos lá. Então, dando início aqui à banca de TCC2 do aluno André da Silva Medalha, com o projeto Mangaba, plataforma digital para integrar e incentivar o turismo de aventura, pautado no princípio do Seamless Travel. Perfeito. Travou de novo? Estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Tá ruim. Tá ruim. Uhum. Voltou? Voltou. Eu estava agradecendo a Beatriz pela presença e também ao professor Ricardo Nakamura. E vou pedir agora para o André. Deixa eu tirar o meu vídeo aqui para ver se melhora. Normalmente não melhora. Estão me ouvindo? Eu tô. Tá bom. Então, André, eu vou pedir. É que vocês ficam travados para mim de repente, aí eu fico na dúvida se eu também não travei. É, Mas, meio que o você tá André, então você travando. pode começar? Tá bom, eu vou Eu vou fazer o compartilhar seguinte. aqui. Oi, pode falar, desculpa. Interrompi aqui. Acho que ele desconectou, vai reiniciar, talvez. Normal, né? Os problemas da pandemia. Pronto. Pronto? Melhorou? Melhorou, né? Sim. Tá bom. Então, eu vou pedir para você começar, André. Você tem Ok. 15 a 20 minutos para apresentar o seu trabalho, tá bom? Tá, eu vou Depois a tentar gente faz as arguições. ser o mais breve possível. Se eu passar um pouco mais, me desculpe, pessoal. Primeiro, eu só vou compartilhar aqui com vocês a janela da apresentação. Então, o pessoal da banca que estiver vendo aqui, vocês podem reconfigurar, né, o layout do Meets para colocar full screen apresentação, ou me deixar numa janelinha do canto, do jeito que vocês acharem melhor. Então, vamos lá, né? Boa noite todo mundo. Boa noite quem tá assistindo, quem tá me assistindo de casa. Vamos falar do meu projeto Mangaba, né? Um projeto de conclusão de curso aqui, depois dos meus longos anos de FAO. E a Mangaba é uma plataforma digital para integrar e incentivar o turismo de aventura, pautado no princípio do Seamless Travel, assim como o professor ele tinha dado a abertura. E para começar, então, acho que é legal a gente diferenciar o que é o turismo de aventura e o ecoturismo, né? São dois termos bem parecidos nessa indústria. E basicamente o turismo de aventura ele foca na atividade esportiva, geralmente uma atividade com risco controlado, mas o foco do turismo aqui é o esporte, a aventura. André, Oi? André, me desculpa te interromper, mil Claro, desculpas. Mas sem tem os problema. alunos querendo assistir sua banca. Como é que faz para assistir? Fala pra eles entrarem no YouTube, no meu canal. Se você colocar André Medaglia, ele vai achar meu canal e tá rolando a live por lá. Põe o link, por favor, no Meet aí. Ah, ixi, peraí. Isso não estava no script. Hum. Deixa eu entrar aqui rapidão. Ou Aqui. eles entram aqui no Meet mesmo. Não, sem problema. Eu mando aqui Tá. no chat do Meet. Se você quiser mandar pra eles. Pronto. Tá na mão. Joia. Vai ter um Pode pequeno continuar, por delay de favor. uns 30 segundos para eles, mas é justamente para não interromper aqui o nosso bate-papo. Tá. Desculpa, mano. Não, sem problema, relaxa. Então, só voltando aqui, eu estava diferenciando, né, o turismo de aventura do ecoturismo. Então, o turismo de aventura ele foca no esporte, na atividade esportiva, enquanto o ecoturismo ele foca mais na questão da paisagem, né, na ambientação. É, e eu gosto de falar do turismo de aventura como uma busca por sensações e experiências.
né? Você tem até uma definição do National Geographic que fala, né? A aventura é a curiosidade humana para ver o outro lado da montanha, o impulso em nós mesmos para romper barreira. Eu achei uma forma bem poética de descrever esse senso de aventura que a gente tem, além de ser um mercado extremamente lucrativo, né? Você colocar aqui em números, o turismo movimentou 1,6 trilhões de dólares em 2017, só o turismo de aventura significou 683 bilhões, e além de altas previsões de crescimento. Foi um mercado que cresceu uns 80% nos últimos 5 anos. E até que, né, Covid, que a gente está vivendo agora. É importante tirar esse elefante branco da sala, porque foi algo que impactou o turismo diretamente. A pandemia provocou um gap aqui no turismo absurdo, né, perdas enormes. E é justamente por esse motivo que são importantes iniciativas para a retomada dessa economia, como a Mangaba, por exemplo. Mas mesmo assim, né, mesmo antes da gente estar vivendo esse período de pandemia, os números no Brasil nunca foram lá muito grandes. Se você compara, em 2017 tivemos 7 milhões de turistas no Brasil, enquanto Notre Dame teve 13 milhões. Então você vê uma defasagem absurda aqui. A professora doutora Mariana Aldrigue, né, é até legal falar o currículo dela, é professora de turismo e lazer pela USP, mestre em ciências da comunicação, doutorado em geografia humana, e é presidente do Conselho de Turismo pela FEA Comércio de São Paulo. Então, e ela descreve bastante essa questão do... Cara, o turista ele vai para onde ele quer ir. Se o Rio de Janeiro... E eles não diferem o Brasil em suas particularidades. Se o Rio de Janeiro tem uma imagem de um lugar violento, essa é a imagem que vai ter no Brasil todo. E é muito estranho a gente querer falar de incentivar o turismo como um todo, sendo que nem o brasileiro viaja dentro do próprio país. Então, é importante a gente criar essa cultura de turismo interno, esse turismo local, e ela usa isso como uma das medidas para incentivar essa indústria e melhorar e desenvolver regiões que dependem muito do turismo, principalmente regiões do interior do Brasil. E quando eu falo de seamless travel, o conceito em si são formas de você facilitar uma viagem, facilitar o turismo. A gente pensa muito em aeroportos, né? Você desburocratizar o aeroporto, você facilitar atividades comerciais, as relações entre países, mas você pode também ter um projeto de seamless travel quando você faz coisas menores mesmo, no próprio celular. O Google apresentou no I.O. 2018 esse projeto que você aponta a tela do seu celular para uma placa, numa língua que não é a sua, e ele traduz automaticamente. Então, isso é uma forma de facilitar o acesso, isso é uma forma de facilitar o turismo. Esse é o conceito do seamless travel. Então, para o meu projeto, eu comecei fazendo algumas entrevistas iniciais com pessoas que praticam turismo de aventura. Eu busquei diversificar bastante entre trekking, entre surf, mountain bike, paraquedismo. E eu queria entender eu queria fazer um processo de imersão nessa experiência, né? Identificar qual é o modelo mental das pessoas, o planejamento delas, reconhecer a importância do turismo na vida delas, a questão bem emocional mesmo, a relação emocional que elas têm, identificar oportunidades para criar uma ferramenta útil que realmente solucione algum problema nessa relação e que gere engajamento. Além de levantar os requisitos do meu projeto. E as conclusões que eu cheguei foram bem legais, porque a grande influência dessas pessoas, as pessoas se influenciam por quem é próximo, né, pessoas de confiança, tal, exercem um papel muito importante para a tomada de decisão dessas pessoas. Tem um grande uso das redes sociais e da internet para aprendizado e para tomada de decisões. Geralmente as viagens são feitas em grupos. Os aplicativos de transporte, hospedagem, eles já cumprem papel. Então, eu criar outra plataforma dessa seria colocar mais um player com pouca inovação, né? Tipo, colocar mais um player no mercado. Geralmente, pessoas que já estão habituadas com certa modalidade, elas raramente usam aplicativos para auxiliar nessa modalidade, porque elas já sabem mais ou menos o caminho das pedras. Então, o turista mais experiente já não vê muita funcionalidade no aplicativo para ajudar na prática do esporte. Só que todos eles que eu entrevistei se declararam muito interessados em aprender algo novo, fazer uma viagem diferente, praticar um esporte novo. Aí que eu vi uma oportunidade, né? Tipo, pegar pessoas que não têm tanta experiência numa modalidade. E além de ter feito o mapeamento da jornada, eu consegui mapear aqui em 10 etapas certinho cada ponto para a preparação de um roteiro para uma viagem de modo geral. Então, quando a gente procura turismo de aventura, a gente tem essa expectativa, né, de pessoas incríveis fazendo coisas incríveis, e eu vi que essas pessoas não são o público-alvo, porque essas pessoas já sabem o que fazer. A realidade, então, seria buscar pessoas amadoras, atletas amadores, turistas que estão
entusiastas pela atividade esportiva querem experimentar algo diferente. E como a Mangaba poderia fazer parte, né, dessa jornada do meu público? Eu acho que essa foi a grande pergunta. Então, no carnaval, não foi para o projeto, mas aproveitei a viagem para aprender sobre o projeto. Eu fui para Chapada dos Veadeiros no carnaval com a minha namorada e eu consegui vivenciar cada uma dessas etapas do planejamento. Eu peguei o trekking como prova de conceito para ver se a minha ideia faria sentido para uma modalidade esportiva. Além de ter feito, né, a experiência de conhecer um guia, fechar o orçamento, pagar o guia de uma forma bem estranha, porque você fecha o orçamento de acordo com os dias que você vai, de acordo com a quantidade de pessoas que você vai, aí você tem que pagar um sinal para ele para falar que, ó, tô confirmado, só que nesse meio tempo você não sabe quem é esse guia, você nunca viu ele pessoalmente. E aí quando você chega lá, você faz o passeio, no final do passeio você tem que pagar o resto da viagem, então isso é um risco pro guia de um calote do que faltou do pagamento, além de todas as dificuldades com conexão que você encontra quando você vai para essas cidades do interior, né? Então eu vi grandes oportunidades para trabalhar aqui, principalmente na questão do turista do atleta amador, né, o turista que tem interesse em praticar alguma atividade. O projeto o projeto tinha que proporcionar, né, a realização dessa experiência e que seja algo inesquecível, porque o cara tá indo fazer. Aumentar oportunidades de trabalho profissional pro autônomo, né, o profissional credenciado e tal, além de corrigir falhas nessa relação profissional, como essa questão do pagamento que eu tinha mencionado. Como consequência desejada, eu gostaria de despertar o interesse nas pessoas, né, pelo turismo interno, aumentando o desenvolvimento e a preservação das áreas que dependem do turismo para se desenvolver. Além de poder ser uma ferramenta, assim, para alavancar a retomada dessa economia, entre outros. Esse seria o sonho grande. E como requisito de projeto, então, seria aliviar o peso das decisões do usuário, porque o turista não sabe, não é que ele não sabe, mas ele não precisa saber todos os passeios que ele vai fazer numa região. Eu fui para Chapada dos Veadeiros, tem, cara, 1 milhão de cachoeiras diferentes lá, e eu não sabia nem metade, eu não sabia nada. Então, não é uma obrigação do turista que não conhece saber já tudo antes da viagem. Seria legal também possuir formas de identificar e incluir o objetivo do turista no roteiro planejado, além de criar um ambiente onde o turista possa aprender com outros viajantes mais experientes, pensar num método de pagamento que transfira essa confiança e essa segurança para ambas as partes, não só para o turista, mas para o profissional também, e que ela funcione em situações offline, porque o guia tem o celular local, então lá funciona. O turista não tem internet, geralmente. Eu usei o tracking, mas seria legal que o projeto fosse escalável para poder, né, ser um projeto que possa ter uma evolução e que não crie condições de trabalho prejudicial aos profissionais autônomos. A gente vê muito nas manchetes recentemente, inclusive teve protesto em São Paulo, dos entregadores, né, fazendo greve porque os aplicativos estão explorando eles de forma agressiva, e essa não é o objetivo da Mangaba. Então, o cenário ideal aqui é que seja um parceiro mesmo e que não seja predatório, principalmente pro guia, né, que é um profissional autônomo que depende disso para sobreviver. Buscando referências do mercado, eu separei em 2 grupos, né, o aplicativo de turismo e os aplicativos de esporte, porque você não tem algo que junte as duas coisas. E, em resumo, os aplicativos de turismo eles são eficientes no que eles se propõem a fazer, mas eles têm uma experiência não muito humanizada, é mais um geralzão assim dos lugares que tem para visitar e avaliações. O aplicativo que tem uma experiência mais interessante foi esse World Packers, mas ele é muito focada em turismo social, não relacionado ao esporte. Em contrapartida, os aplicativos de esporte, eles são muito focados no esporte que eles se dispõem. É muito nichado. Então, tanto que pouquíssimos deles têm escala e pouquíssimos deles são fáceis de ser navegáveis. Tipo, só quem já entende de surf consegue usar esse MSW, porque ele é muito focado no surf. E para quem já conhece do esporte. O benchmark, eu peguei algumas soluções que eu vi no mercado que são interessantes, por exemplo, a plataforma de pagamentos do It, que gera um QR Code. Isso meio que foi a base da minha solução para pagamentos. A criação de objetivos, que nem o Warren faz. O filtro de busca, que nem o iFood, ele consegue categorizar várias formas de restaurante de uma forma muito legal. E a plataforma de serviços do Get Ninjas. Não o modelo de negócios, mas a forma que eles fazem para você contratar um serviço, né? Entrar em contato com um profissional, tal, um terceirizado. Então, como modelo de negócios, eu peguei a jornada do usuário que eu identifiquei, né, os pontos de contato entre o guia e o turista, e dentro desse mapeamento, eu pensei em 3 oportunidades para poder criar um modelo de negócios a partir desse projeto.
sendo a venda de produtos contextualizados, sendo a alavancagem do perfil profissional, que nem o Instagram costuma fazer, seja pela transação digital de pagamentos e serviços. Aqui é o grande ponto do meu projeto, porque fazendo uma parceria com uma prestadora de serviço, tipo Ebanks, PayPal, PagBank, entre outras, a ideia é que o turista vai pagar o valor cheio da sua viagem e com isso vai ser cobrada uma taxa em cima do valor. E a plataforma vai pegar esse dinheiro, segurar e vai gerar um QR Code. Deixa eu ver se tá... Não, beleza. Vai gerar um QR Code e aí a partir da leitura do QR Code o guia recebe o dinheiro. Então, meio que cria uma forma de segura de interação entre as duas partes. Outras tecnologias necessárias para isso também, eu usaria, né, a API do Ministério do Turismo, que a gente tem, onde eles categorizam cada região do país por regiões turísticas, todas as cidades, tem tudo bem separadinho. Então isso para minha plataforma seria essencial. Além das páginas das secretarias municipais, onde eles têm as atividades, as localidades para se praticar o turismo. Mas eu sei que essas páginas são defasadas, principalmente das secretarias de municípios, então seria legal a plataforma, de alguma forma, poder usar o feedback dos próprios usuários para complementar e preenchendo o que está faltando. Então, resumindo a Mangaba em 3 etapas, você tem a parte de aprendizado, onde o turista vai aprender com pessoas experientes o que ela precisa para praticar determinado esporte, a criação do roteiro, que o ideal é que o guia esteja junto com elas para os dois juntos trabalhando numa solução, num roteiro ideal, de acordo com o objetivo da pessoa, e uma forma de pagamento que seja segura para ambas as partes, né, e que transmita essa sensação de segurança, e que, né, depois de fazer, então, o primeiro protótipo, eu fiz um teste de usabilidade, né? E o método usado foi baseado no que o Jacob Nielsen usa, que é, você não precisa testar, fazer um teste qualitativo com mais de 5 pessoas, 5, 6 pessoas, porque 80% dos resultados já vão ser respondidos nisso. Eu criei, então, 6 tarefas essenciais para a plataforma, que seria entender a proposta de Coachmark, explorar o aplicativo, né, cada página da Tab Bar, criar um novo roteiro, aprovar a proposta apresentada pelo guia, realizar o pagamento e identificar onde está o QR Code para fazer o pagamento para o guia. Então, com essas 6 tarefas, eu fui para campo, entre aspas, porque, né, não tem campo, é só online. E esse foi o resultado, né? Eu tabulei o resultado aqui nessa tabela de cores, onde verde é sucesso total, amarelo qualquer tipo de dificuldade, qualquer dúvida que surgisse ao longo do caminho, eu já sinalizava como um problema. E o vermelho era que o usuário não conseguiu realizar. E depois de fazer esses testes, eu criei um backlog de correções do meu MVP, né? Melhorando algumas coisas do Coachmark, evidenciando alguns botões que antes não estavam tão intuitivos, alterando proposta de selecionar passos da viagem para fazer algo mais coletivo com o guia, né? Antes o turista tinha que selecionar o lugar que ele ia, mas depois eu repensei uma solução melhor a partir desse teste. E depois eu resolvi me aprofundar ainda mais e fazer uma identidade visual para o meu projeto. Porque não dava para entregar algo pela metade, assim. Como tipografia, eu decidi usar a Pathway Extreme, que é uma tipografia criada pelo Eduardo Tuning, que é um tipógrafo argentino, que foca na ambientação da América Latina. Então as fontes dele são bem focadas na nossa realidade. E eu peguei a fonte gratuita Sarabon para corpos de texto, principalmente porque é uma fonte que dá um contraste muito bom com a Pathway Extreme, né, pelo peso das duas. Além da Sarabon, tem uma diferenciação entre o I minúsculo e o L minúsculo, que isso para mim sempre é um ponto determinante na hora de escolher uma fonte, para leitura. Para minha paleta de cores, eu busquei muito essa questão da mangaba, né? A fruta mangaba, os espaços naturais que você tem, e a partir disso eu criei uma paleta cromática a partir do círculo cromático, né? Onde eu pego a relação de contraste do verde e do roxo, rosa, e aí eu fiz uns ajustes para ficar algo mais dinâmico para o ambiente digital. Eu sei que vai ter um problema na hora de fazer a versão impressa disso, para algum material impresso, e que precisaria de uma Pantone especial. Mas para o ambiente digital gera um dinamismo bem legal e uma cor mais viva assim, para o projeto. O símbolo do meu projeto, né? Eu resolvi manter a bússola
como símbolo primário, porque apesar de ser um clichê, é o símbolo máximo de um aventureiro, né? A bússola, tipo, quando você olha para uma bússola, já é o símbolo de uma aventura, já é algo muito representativo. Então eu fiz uma prova de conceito, e ele foi evoluindo, né? Peguei a bússola e junto com alguns testes, né, de pegar alguns elementos, tipo a folha da mangaba e tal, e fui evoluindo o conceito até chegar no meu símbolo final, onde eu pego os dois círculos que estão separados e meio que faço eles de uma forma conectada, que é meio que o que eu tento representar da relação entre o guia e o turista, né, que são os dois agentes do meu projeto. E colocando isso tudo numa marca, você tem aqui então um grid com uns espaços de respiro de uma forma simétrica, apesar do logo estar deslocado apesar do logo estar deslocado e das circunferências também estarem deslocadas, a marca acabou ficando bem simétrica e isso era bem importante para você aplicar aplicar nas plataformas digitais, entre outros, né? Outras formas de aplicação, desculpa. Então aqui... Oi, travou? Alô? Travou? Ixi. Não sei. Travou aqui? Alô? Voltou, gente? Oi? Voltou? Oi? Oi? Voltou, gente? Oi. Voltou, você pode continuar. Onde eu tinha parado? Só pra... Você tinha falado da bússola. Eu falei da bússola. Perfeito. Deixa eu voltar aqui então para apresentar. Tem muito... Tem muita tecnologia aplicada aqui. Talvez na internet não tenha aguentado. Voltou aqui? Sim, voltou. Beleza. Eu vou voltar então só um slide. Aqui, que eu falei falei da bússola. Então, a partir da bússola, retomando aqui, eu fui evoluindo o meu conceito da bússola e pegando alguns elementos como a folha da mangaba tal, para criar o meu logo final. E eu peguei as duas circunferências, eu deixei elas separadas para criar essa relação, né, de união que eu tento trazer da relação entre o guia e o turista. Então, apesar da deslocada que eu dei na marca, dos círculos estarem separados tal, a marca final ficou bem alinhada e isso facilita bastante na hora de aplicar em diferentes formas de aplicação, tanto digital quanto em aplicações impressas. Então aqui está a marca final, como ela vai ficar, com as cores finais já. Beleza? Dá um tempinho para todo mundo ver. Show! Então vamos falar do protótipo. Eu vou alterar agora a compartilhação minha aqui para a gente ir para o protótipo. Eu vou compartilhar... Cadê? Aqui. Compartilhando. Já estão vendo o protótipo? Aí. Já está dando para ver o protótipo? Beleza. Então vamos lá, para o protótipo. Aqui eu não vou me estender muito para não ocupar ainda mais o tempo. Vamos ligeiro aqui. Então, acessou o aplicativo, entrou na sua plataforma Mangaba, você começa pelo um coach mark, né? Então, vamos começar. Aqui eu trago no coach mark aquelas 3 etapas da Mangaba que eu tinha comentado, né? Aprenda com a comunidade, faça sua própria aventura e o pagamento seguro sem dor de cabeça, que é essa relação do QR Code e da forma de pagamento como guia. Então, vamos lá. Aqui é o que eu falo que a Mangaba pode ser escalável. Eu comecei com o tracking, mas eu poderia ir evoluindo a Mangaba para outras modalidades esportivas. Isso que é o grande legal desse projeto. Então vamos começar pelo tracking. Aqui você tem logo de cara, mostrando, né, o tracking e tal. Clicando aqui você tem uma explicação sobre o que é a modalidade esportiva, quem pode praticar, equipamentos recomendados e tal. Eu já previ em alguns momentos oportunidades para fazer vendas contextualizadas. Então, se o cliente entrou no tracking, ele quer produtos de tracking. Não adianta querer vender
sei lá, prancha de surf para quem seleciona trekking. Show? Então aqui eu tenho, né, a parte de criação de roteiro ou procurar um roteiro pronto. Eu posso buscar lugares que já estão em alta, né, os lugares que são mais recorrentes por trekking. Ou eu posso conversar com guias que são especialistas da modalidade. E aqui aqui pode vir anúncio de empresa parceira como um pacote de viagem, oferta de hotel, enfim, usar a criatividade de vendas aqui. Explorando rapidinho a Tab Bar, você tem a parte de exploração, então, né, onde você pode selecionar uma parte do país para experimentar. Então vamos supor aqui, eu estou falando da Chapada dos Veadeiros. Vamos lá explorar a Chapada dos Veadeiros. Legal, aqui você tem os principais lugares de atração, que são aqueles que estavam no site de Alto Paraíso, de Goiás. Lembrando da API que a gente pegou lá da Secretaria do Turismo, todas as informações da API, deixa eu voltar rapidinho, estão aqui, né? Região do país, o estado, a região turística e tal. Quando você seleciona, você tem preenchido tudo certinho lá daquela API. E isso consegue segmentar o projeto. Então, voltando aqui, você tem então os principais locais. E no final, caso esteja faltando algum lugar, como por exemplo, na viagem que eu fiz, eu fui numa cachoeira que não está lá no site, seria interessante aqui o nosso usuário trazer esse feedback, né? Ficou faltando algum lugar, envia pra gente e tal. Então vamos explorar aqui Macaquinhos, por exemplo. Você fala quantas horas de trilha, questão de alimentação, camping, a localização, dá uma descrição do lugar. Show, gostei de Macaquinhos, quero visitar Macaquinhos. Você dá um like e aqui o aplicativo já dá um gancho para você fazer a criação do seu roteiro. Mas vamos, antes de fazer a criação do roteiro, explorar um pouco mais a plataforma. Vamos aqui para a parte do social, né, que é onde você pode compartilhar suas fotos, escrever que seria parte do diário de bordo, fazer uma live, que é o que a gente está fazendo aqui agora, mandar mensagem para alguém e tal. Aqui você pode filtrar, né, questão de amigos, se você quer ver primeiro os seus amigos, se você quer ver só live, se você quer ver só foto e tal. Bem uma parte de rede social mesmo, aqui é uma parte mais tranquila, bem comum a todo mundo. Então vamos pro roteiro. E aqui na parte do roteiro, né? Você pode buscar, então, roteiros que já estão prontos, então separando por filtros também, né? Então, por exemplo, a nossa guia Camila criou um roteiro que seria férias sem estresse, né? Um roteiro de 4 dias, nível de dificuldade fácil. Legal, se você gostar, você pode curtir, entrar em contato com ela e tal. Mas vamos então criar nosso roteiro, que é a parte principal do projeto. Você seleciona, então, quando vai ser a sua aventura, né? Ela vai de que dia até que dia. Então, vamos supor, que é do dia 15 ao dia 19. Aqui ele vai te dando, né, mensagens para você, para ir tendo uma experiência mais conversacional. Você seleciona mais ou menos o horário de chegada, porque isso vai ser legal para o guia saber se você já consegue fazer uma viagem no dia que você chega. Colocou então aqui, beleza, selecionei o dia e o horário. Quantas pessoas vão no seu grupo? Isso vai ser muito importante para o guia se organizar, porque o guia geralmente tem um número limite de grupo, né? Ele não pode levar 50 pessoas. Então vou eu e mais uma pessoa. Beleza. Escolhendo a região, eu estou indo para o Centro-Oeste, vamos para Goiás, Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás. Isso tudo aqui é bem preenchimento padrão. E aqui vem a parte legal. Qual é o motivo da sua viagem, né? O que está fazendo você sair de São Paulo ou de qualquer lugar e viajar? Então, se seleciona algumas opções, e isso vai ser importante para o guia, para ele poder saber qual trilha é legal para ele te levar, né? Por exemplo, não faz sentido você colocar, sei lá, eu quero apenas um descanso e ele te levar para fazer uma trilha super difícil, onde você vai arrancar os cabelos lá de caminhar. E sempre avisando, né? Você pode conversar diretamente com o guia ao longo do processo. Então, o que você busca em cada passeio? Então, cara, eu quero um desafio, eu quero fazer fotos fantásticas, eu quero me aproximar da natureza, sei lá. Você seleciona o que te faz, né? Qual é o objetivo da sua viagem. E aí isso aqui é bem legal também, que você pode colocar o preparo físico, né? Então, pô, eu quero me desafiar, beleza, mas se você tiver dificuldade de locomoção, ou se você não tiver na sua melhor forma, cara, talvez não dê. Então, dá aqui uma média, né? Então tá ruim, mas tá bom. Isso vai ser bom para, como eu disse, né, para o guia ir sabendo gerenciar o roteiro para você. Então aqui você seleciona o guia. Então, pô, legal, tem todos os guias que estão disponíveis para o período que eu falei, para as datas que eu falei, né, para a região que eu coloquei.
Então, vamos pegar aqui a Camila que tá com estrelinha. Aqui você dá uma geral no perfil, né? Então, tipo, pô, ela, características dela, ela tira boas fotos, ela é pontual, tal. Você consegue ver aqui, né? Então, a foto que ela tira, se ela divulgar no perfil dela. Então, legal, gostei da Camila. Vamos lá. Escolhi aqui e envio a proposta. Beleza, acabou a primeira etapa. Você enviou uma proposta para um guia. Ó, eu quero viajar nessas condições. Aí você volta para sua home. Quando você recebe a notificação do guia, né? Ele te responde, vai aparecer aqui as notificações. E você vai lá ver o que a Camila te respondeu. Pô, ela respondeu, legal. Então foi levado em consideração, né, que o passeio, os passeios que marcou e tal. Confira a programação. E aí você vê aqui cada dia que ela preparou para você. E aqui é importante o quê? Você confirmar e você aprovar cada dia, né? Então, pô, dia 1, Catarata dos Couros. É difícil, tal, vamos dar uma olhada. É que ela vai trazer, né, mais informações sobre o passeio, algumas chamadas, um acórdão, né, mostrando tipo, o roteiro do dia, dificuldade, custos, o que levar, tal. Então, legal, gostei, acho que dá, né? 20 reais o custo do passeio, aprovei. Aí é que você vai aprovar cada um dos dias. Porque é importante você estar ciente do que você vai fazer, obviamente. Ele te dá uma prévia, então, né? O custo do passeio, o quanto vai ser, né? Porque ele vai multiplicar pelo número de pessoas, o valor do guia, quantidade de pessoas, ele vai multiplicar tudo por 2, então o valor da viagem vai ser tanto. Perfeito? Vamos aprovar e avançar. Aqui te dá um resumão para você ver tudo que você planejou, né? Desde lá do começo, porque talvez o guia demore, não sei. Então aqui você tem um retorno de tudo que você fez. Qualquer cupom de desconto você coloca aqui. Dá o valor total. Vamos então para pagamentos. Aqui também não tem segredo, né? É uma forma de pagamento padrão, como a gente costuma ver. Você tem o cartão de crédito, seleciona aqui o cartão. Você pode selecionar um novo cartão ou deletar um cartão e tal. Quantidade de parcelas. Cadê? Selecionar aqui uma parcela, confirmar. E aqui você vê o QR Code, né? Quer dizer, aqui ele vai falar do QR Code, desculpa, você não vai ver. Aqui ele vai falar do QR Code. Então o QR Code vai estar no meu roteiro e você apresenta lá no guia. Escreveu um nome para viagem, show. Concluir. Beleza, aqui está sua viagem, fechou. Então aqui você consegue ver, né, o roteiro que a Camila criou e tal. Então na hora de ir para o primeiro dia do passeio, você entra aqui no QR Code e vai mostrar para ela, ela vai fazer a leitura e faz a transferência do primeiro dia da viagem para Camila. Essa é a atividade principal da Mangaba. A taxa que é cobrada é a partir do valor que o guia determina quanto ele quer ganhar por dia. Por isso que é uma relação saudável entre as duas partes. Deixa eu ver, o que mais? Acho que é isso. Aí eu volto aqui pro início. Então, a gente começa a fazer uma contagem regressiva, né? E aí aqui já traz um link direto pro QR Code. E aí a home muda para falar sobre novidades da Chapada dos Veadeiros e não mais do tracking de modo geral. Ele foca para sua viagem. Então aqui a gente termina o protótipo, tá? A gente termina aqui essas eram todas as 6 atividades do protótipo. E eu vou voltar aqui para fazer a conclusão da apresentação. Vou apresentar uma janela. Aqui. Show. Estão conseguindo ver também? Já voltou? Professor? Beleza. Então, considerações finais, né? Existe uma necessidade de iniciativas como a Mangaba para a retomada da economia do turismo. E eu tenho condição da precarização das condições de trabalho, principalmente nessas plataformas de serviço terceirizado. Então o objetivo da Mangaba é ser um parceiro, né? Eu criar um modelo de negócio que seja saudável e sustentável por conta desse aspecto. Para dar início à segunda parte do projeto seria então focar na experiência pro guia, que ele seria muito mais um organizador de calendário do que essa experiência que a gente viu, que é pro turista. E assim, uma consideração final mesmo, final, assim, resumindo toda essa experiência dos meus anos de faculdade e tal, eu lembro de uma história de um professor que logo na primeira semana falou que eu ia me perder na faculdade. Porque ele, participando de festa o tempo todo, tal, e falou, cara, você tem cara de quem vai se perder na faculdade. E eu só queria dizer que, cara, eu agradeço ele ter dito isso, porque eu me perdi na faculdade. Foram anos incríveis da minha vida. Eu conheci pessoas incríveis e eu pude aproveitar ao máximo. Foi muito bom ter me perdido nessa faculdade. E é isso, eu só queria agradecer, então, quem tá em casa me assistindo, quem ficou acompanhando até agora.
Obrigado, pessoal. Essa é a Mangaba. Legal, obrigado, André. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou agora passar a Beatriz. Ela já sabe como é que a gente tem a tradição de começar a arguição pelos convidados externos, apesar de ela não ser nem um pouco externa, né? Nossa ex-aluna e designer Beatriz Azevedo está sempre aqui com a gente nessas bancas e sempre com contribuições muito legais. Você pode ficar à vontade para começar, Beatriz. Obrigada, prof. Quanto tempo tenho de fala? Olha, idealmente em torno de 30 minutos. Oh, vou precisar de menos. Tá, 20 a 30, tá bom? Tá joia. André, obrigada pela sua apresentação, obrigada pelo convite, eu já tinha agradecido. É muito legal te ouvir aqui nesse contexto fora do trabalho e ver o quanto você trouxe de você para cá. Eu vejo muito você representado aqui na argumentação, na forma de pensar. Você tem esse talento de pensamento conceitual, que você consegue conectar os pontos. Você tem olhar econômico, né? Acho que não é à toa que você trabalha atualmente num banco, porque eu sinto em você muito interesse em ter um entendimento macro da economia, de como as coisas funcionam. E você tem um olhar legal para modelo de negócios e uma visão sistêmica da experiência. Para mim, você se destaca pela forma como você consegue conectar a parte de experiência, estética e conceitual do design com modelos de negócio, com perspectivas de produto. Assim, isso é uma coisa que muito te caracteriza no dia a dia. E eu vi isso aqui no contexto da faculdade. Eu acho que você trouxe uma boa visão de segmento de viagem e de negócios. É muito interessante, é uma provocação muito legal ver como o Brasil poderia ir muito além do que vai hoje, o potencial econômico, e inclusive de propor um modelo de negócio dentro desse ecossistema que é bastante inovador, né? Eu aprendi sobre esses conceitos de seamless travel, toda essa visão que você trouxe lendo o seu trabalho. Eu imagino que você tem esse interesse na sua vida pessoal, deve ser um viajante experiente de turismo de aventura. Que Sim, legal que você espero. trouxe. Você fez um bom trabalho de benchmarks, tanto olhando para esse segmento, para esse tipo de interface, quanto para as soluções da Google, o iFood, as outras soluções. Eu acho que você conseguiu alinhavar muito bem seu raciocínio para explorar o que você queria. Eu gostaria de ter visto a sua Customer Journey, a sua jornada do usuário. No caderno ficou só a miniatura, assim, pequenininha, e eu gostaria de ter até visto no tamanho real para conseguir entender ali o que você mapeou e registrou das entrevistas. Estavam nos anexos, tinha o PDF full, o PDF não, né? O arquivo full nos anexos. Isso seria impresso, né, e dobrado e tal, mas aí como tudo ficou digital, acabou ficando na pasta anexos. Putz, Andrezinha, eu não vi. Depois eu vou dar uma olhada, Não, então. tudo bem. Mas eu gostaria de ter visto, assim, esse todo, como você conseguiu refletir. Eu vou dar uma olhadinha depois e qualquer coisa a gente conversa segunda-feira. Beleza. Né? Sim. Mas legal. E eu gostei que você trouxe uma abordagem de design de serviços para um pensamento digital aqui. Eu sou companheira do professor Leandro, professor Ricardo aí nos TCCs. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo essas abordagens todas se misturando, assim, que eu acho que reforça o teu olhar para negócios, que é muito legal. Agora, Andrezitos tem propostas de modelos de negócio fantásticas, extremamente disruptivas, que não param em pé se o design não for bom. Tem uma frase do Bruce Mal que é: o design só é percebido quando é falho, que é até a capa do livro dele, que é uma ponte assim ruída, cara. Uhum. E assim, vi você tendo uma dedicação muito grande em conectar esses pontos, e uma parte dessa energia podia ter sido dedicada para o teu design, para fazer aquele MVP bonito, assim, que lançaria para o mercado, com muita empatia aqui com você, ciente de todo o processo de TCC, porque eu já também fui universitária. Uhum. Cara,
Sobre o logo, eu adorei a metáfora que você construiu. Eu achei uma sacada muito legal. Quando você for evoluir, porque eu faço votos que você empreenda e coloque essa solução no ar, tem um desafio de você deixar as folhinhas mais dinâmicas, porque você traz de uma referência ali Uhum. do vento soprando, que é o contato com a natureza, né? Acho que é muito mais do que a ideia da folha, é a ideia de você estar presente nesse ambiente. Sim, O total. desenho ficou estático e ele não está transmitindo todo esse potencial do teu conceito de serviço. Uhum. Também te procuraria para feito um teste com o ícone do aplicativo, porque quando você reduzir aquele logotipo para o ícone do aplicativo, tua linha ali da bússola vai sumir. Tinha um trabalho de pixel perfect, de você entender Sim. como é que fica o trabalho de redução e tal. O N do Mangaba tá com um problema de kerning, né? Que tem essa linha e essa curva aqui, meio que separou em dois blocos, tá? Main, Gaba. Até que a primeira vez que eu li, eu achava que era duas palavras, assim. Para logo e para usar em caixa alta, eu acho que você teria que reduzir Dá os uma. espaços para menores do que são, para você gerar um bloco que seja único, para quebrar essa percepção de palavra. Você poderia ter usado mais o grid, assim, eu senti que você começou a construir uma lógica de grid para organizar visualmente um princípio geométrico, mas você não conseguiu ir além, né? Então a fonte, ela não está alinhada com nenhum princípio proporcional do grid, né? O bloco Mangaba, ele está um pouquinho maior, assim. Sabe, assim, falando em gíria, assim, faltou dar aquele talento, assim, porque você tinha um conceito, você tinha uma ideia super legal, faltou aquele talento de design, assim, que transforma um conceito, um primeiro protótipo, um paper prototyping numa coisa que tenha um apelo comercial, visual, que tenha uma linguagem. Aliás, vamos falar de linguagem. Quando você for lançar esse produto, você precisa dar um passo para trás e pensar as diretrizes de design como um todo. Para mim, o site desse tipo de coisa, que é referência, é o Airbnb. O Airbnb, ele tem uma harmonização de cor e de estilo de fotografia ponta a ponta. Eu acho que você partiu de uma inspiração ali que é muito legal, muito bonita. De mostrar o verde da natureza, o azul do céu, o azul da água, que é uma coisa que remete a uma organicidade. E daí, quando você entra na home do aplicativo, tem uma foto que é bonita, mas é do entardecer, então ela tem um esquema cromático que é Entendi. completamente diferente do resto. E daí, quando você vai conceituar essa experiência assim, você precisa definir as diretrizes estratégicas do design, pensar como esse look and feel vai reforçar os conceitos e os principais recados, né? Tinha um ponto de superfície também. Lá em cima, no título não, na caixinha ali do menu e da busca, Tá. tinha uma sombra. Estilo material design. Então, você começou a criar ali um conceito de camada de tridimensionalidade. Só que abaixo dali, você não refletiu esse conceito, né? Então, você tem uma tab bar que não tem profundidade, está colada no texto. Então, assim, também pensar estrategicamente sobre as camadas da interação. O que está em cima, o que está embaixo. É uma tela, né? É bidimensional, mas como que você dá profundidade ao desenho da tela, assim? Faltou o talento. As cores, Andrezito, eu achei que faltou a harmonização, sabe? Eu gostei do seu princípio de pegar um tom aceso, um tom neon, assim, e você fez o processo de redução. E daí aquele verde mais escuro que você tinha na paleta, ele é um verde que não harmonizou com o conjunto da obra, sabe? Então, tinha alguns momentos que você usou isso sugeriu como cor de ação, né? Só que esse botão verde escuro, ele chamava em algumas telas menos atenção que o seu verde aceso. Então, eu ficava em dúvida, assim, puxa, acho que a cor call to action aqui, que chama para interação, tem que ser essa cor acesa, que inclusive é a cor da marca. Os 3 cinzas de fundo que você criou, não geraram contraste, assim, eles são tem tão pouca diferença ali entre eles,
que eu acho que você não conseguiria explorar o uso daquilo, assim, em um sistema de cores, que as cores têm significados, determinam algumas coisas. Eu acho que a chave aqui para você, eu até dei uma olhada nos aplicativos aqui, assim, deixa eu dar uma refletida sobre as cores, que você estava variando muito no brilho, e daí, quando você criava zonas de brilhos completamente assim, porque tem um verde aceso e tem um verde escuro, verde mata às 8 da noite, um verde bem escuro ali, você tinha um desafio muito grande de criar uma arquitetura de informação e dar os devidos destaques. E quando você olha para as fotos da natureza, a foto da natureza, ela tem uma harmonia de brilho, assim. Então, acho que em vez de você trabalhar a redução do brilho e do contraste no verde, talvez o seu caminho aqui seja trabalhar os diferentes matizes, porque você vai simular mais a natureza, põe um lock no brilho, você trabalha sempre com a mesma variação de brilho tonal das cores, mas varia os matizes, porque aí quando você olhar para a tela toda vai emitir a mesma quantidade de luz em todos os pontos. Eu acho que conversa muito mais com o teu conceito de natureza. É legal. Gostaria de ter visto o grid das tuas telas. Sim. Acho que tem um ponto ali de proporção dos espaços negativos que também vai precisar de um talento no futuro. Acho que tem também uma relação do botão. Então, tinha o card ali de categoria que era verde com a tag do filtro. Gostaria de entender ali visualmente qual que é a proporção dos tamanhos para você trazer essa harmonia da natureza para a tecnologia. Gostei muito do seu protótipo. Obrigado. Deu para navegar? Você conseguiu brincar lá? Consegui. Eu fiquei pensando assim com cabeça de produto, de design de produto. Se eu não via, no final das contas, eu não via a jornada do usuário ali, mas pensando com a cabeça da persona que você criou, inclusive assim, acho que persona teria sido uma ferramenta aqui de comunicação legal para o teu CCC. Se o desafio do cara é o viajante amador, que é o cara que quer fazer, mas não sabe por onde começar, talvez ele não comece pela viagem já marcada, deixa eu encontrar aqui o que eu consigo fazer na região. Talvez você tenha que seduzir esse cara, falar das coisas lindas que tem no Mato Grosso, na região sudeste do Brasil, falar das coisas lindas que tem na Amazônia, porque você vai estimular esse cara a planejar uma viagem em função da oportunidade que ele tem de turismo lá, né? A ferramenta, no final das contas, pareceu ser mais prática no dia a dia para quem já sabe o que quer. Então, assim, eu já comprei a passagem, eu vou para a Chapada dos Veadeiros, agora eu quero descobrir aqui o que tem nesse entorno, porque eu já estou com a cabeça feita que está lá. E o amador é o cara assim, será que tem em São Paulo? Será que eu tenho que pegar um avião e viajar? Assim, uma provocação. Se essa homepage não deveria ter, assim, entendendo aqui que é um MVP, mas ela deveria entregar conteúdo para todos. E daí uma ferramenta de serviços que eu não vi você usar aqui no TCC. Não sei se você usou e não contou, mas que talvez tivesse te ajudado a criar essa arquitetura de sistema, é usar jobs to be done. Cara, o que o cara iniciante precisa fazer? E daí colocar isso numa abordagem de jornada. Primeiro, ele precisa descobrir o turismo de aventura, os tipos de passeios. Depois, ele precisa tomar uma decisão. Vou fazer aqui no interior de São Paulo, vou pegar um avião, vou viajar para o Centro-Oeste. Depois, ele precisa colocar em prática todo esse planejamento. O aplicativo pode ajuda muito nesse ponto e pode influenciar nas etapas anteriores, né? Então, usar essa experiência, e daí segue até a viagem, até ele ficar feliz e recomendar o aplicativo para outras pessoas. E eu achei muito interessante, assim, saber que existe um mercado disso no Instagram. E até me colocou com uma pulga atrás da orelha que você deveria pensar formas de conectar o Mangaba com outras plataformas, com redes sociais. Então, o cara tá lá fazendo a mídia social dele, postando vídeo e foto dos passeios que ele organiza.
Assim como dá para falar, coloca ali no contato, assim, cara, ver a agenda desse cara no Mangaba, né? Uhum. Começar a conectar todas essas pontas, assim, para garantir uma experiência de planejamento que também seja seamless, né? Eu consigo usar todas essas plataformas para isso. Em produto digital, o principal desafio que você tem depois de conceituar e lançar o MVP é a ativação de base. Tem startups que são compradas única e exclusivamente por ter uma base ativa de 1 milhão de clientes, então a maioria dos aplicativos tem que pagar, tem que investir para isso, em mídia social, ou literalmente pagar para o cliente. Vou te dar um cupom, né? A iFood usa muito isso, eu vou te dar um cupom aqui. Sim. Então, quanto mais independente você está de um ecossistema digital, mais você paga individualmente para ter esse usuário. Então, tem uma estratégia aqui de você conseguir conectar e transferir a base ativa do Instagram para o teu aplicativo, transformar a base ativa do WhatsApp do cara, né? E daí essas conexões aqui, elas podem reduzir o seu custo de investimento em ativação de base. Sim. Isso já pensando assim, confiando que se é isso mesmo que você gosta, você é muito empreendedor, então eu não duvido nada que você tire do papel, mapeou as APIs, mapeou diversos recursos super relevantes, dá para construir, né, Andrezinho? E eu faço de verdade votos que você invista nisso, se for isso que você quiser, viu? Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Fiz aqui as críticas de design, porque eu sou designer de carteirinha, e eu acho que esse debate engrandece a nossa profissão. Sim, por isso que eu te chamei, Bia. Pô. Mas, cara, não desabona de forma nenhuma o esforço aqui que você fez para consolidar esse trabalho. Ficou muito legal. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Bia. André, você quer fazer algum comentário? Em relação à parte na parte de conectar, né, com o Instagram e tal, isso seria mais eu tinha planejado na parte mais voltada para o guia, né, quando você pensa na alavancagem do perfil do profissional. Então, essa parte do turista eu não tinha considerado fazer essa junção com o Instagram, a não ser a parte do compartilhamento, né, da mesma forma que você compartilhar no Facebook, no YouTube, entendeu? Você teria essa conexão na parte do compartilhamento. Na parte da base de clientes, eu pensei nessa aplicação dos guias na versão guia, né? Que nem a gente tem no Fiverr, que você tem o aplicativo do Fiverr para quem vai comprar e para quem vai vender. São dois aplicativos diferentes. Na Mangaba seria algo nesse sentido. Legal, legal. Dicas valiosas aí, André. Sim, bastante. Então, ok. Eu vou. É isso, né? Posso passar então para o Ricardo a fala? Professor Ricardo, por favor, agradeço novamente sua telepresença e pode ficar à vontade, seus comentários. Tá. Bom, também agradeço o convite, né, ao André, ao Leandro, para ver agora a conclusão do trabalho do André. Bom, André, antes de mais nada, já dá para te dar os parabéns. Você fez, né, aí um belo projeto. Realmente não tem dúvidas que assim já vai além do assim, cumpre certamente o que a gente espera do TCC e vai além. A própria discussão toda, né, os comentários da Beatriz aí já mostram, né, pensando muito assim de implantar, de fazer esse projeto se tornar realidade, né? Então a gente já entra numa discussão em outro nível. Então você acho que conseguiu, né, desenvolver aí desde de pesquisa para entender o problema, definir uma solução a partir dessa sua pesquisa, fazer um protótipo, fazer teste com usuários, né? Você tem um problema que você mostra que ele é interessante, que ele é relevante, você faz um bom recorte e uma boa estratégia, essa questão de você começar trabalhando com uma modalidade ali, para daí começar a entender melhor, experimentar. Então tá tudo muito bom, né, nesse sentido. Eu separei aqui três, quatro comentários, pensando assim em ideias para assim, sugestões aí para uma eventual continuidade, enfim, mais coisas nesse sentido. Então, a primeira é que eu achei que
como você faz aquela contextualização no começo, mostrando todos aqueles números relativos ao turismo e o aspecto de como ele pode ser uma coisa benéfica, né, pode trazer aí desenvolvimento, né, mesmo para comunidades e tal, locais ali que às vezes não tem muita conexão, né, e tal. Eu acho que valeria também ter um comentário crítico dos impactos negativos, né, porque tem bastante discussão nos últimos anos sobre esse outro lado, né? Então, o impacto sobre o ambiente, impacto sobre culturas locais, impacto sobre diversos impactos sociais, dependendo da forma como esse turismo é desenvolvido. Isso fica subentendido até quando você coloca ali algumas orientações globais, algumas coisas, né, que existem, diretrizes, né, para o desenvolvimento de turismo e tal. Então, ali existe alguma preocupação implícita com isso. Mas eu acho que seria interessante você ter um comentário, você ir atrás disso também, até porque isso pode trazer outras ideias para o projeto. Do mesmo jeito que você se preocupa com a questão de como vai ser a relação dos guias dentro para evitar certos modelos ali que vão ser exploratórios, né, vão explorar, né, os Uhum. guias, vão explorar as pessoas ali dentro da plataforma, né, de tentar não replicar certos modelos aí de outros serviços, outras aplicações. Possivelmente, né, pode ter outras questões que você consiga trazer, e isso pode ser uma coisa que traga valor também para a sua plataforma, para o seu serviço, né, se você tiver jeitos de contemplar isso é, explicitamente, conscientemente. Então, uma coisa é isso. Ah, aquela análise que você faz dos aplicativos, bom, enfim, essa questão, já que eu não encontrei aplicativos especificamente para turismo de aventura, vamos tentar achar o que é mais semelhante e analisar, isso foi ótimo. Foi bom que você descreve e faz a análise crítica, mas o que eu senti falta é você sintetizar que ideias surgiram a partir dessa análise. Então, você vê lá quais são os problemas, algumas coisas assim, mas podia explicitar o que você tirou dessa análise toda, o que foi bom, o que foi ruim. É, é, Quando você faz o benchmarking, você comenta, por exemplo, né, no caso do Get Ninjas lá e tal, essa parte aqui é boa, essa parte aqui é ruim, então eu quero isso, Sim. eu não quero aquilo. Mas naqueles outros aplicativos não tem isso. Então acho que seria interessante também. Aí mais em termos de documentação, quer dizer, você resolveu isso para o seu projeto, mas né, pensando. Ah, e uma outra coisa que eu achei é que você podia, eu tinha anotado aqui, você podia ter uma síntese dos achados das entrevistas, que na verdade na sua apresentação está lá no slide 8, mas eu fiquei procurando até para ver, será que eu passei isso e não li no texto, né? Mas não consegui encontrar. As entrevistas estavam no anexo, de A Ah, sim, a. não, tudo bem. Ah, tá. Mas assim, um resumão, como você pôs ali naquele seu slide 8 que você sintetiza, ó, os pontos Sim, sim. principais são esses aqui, que isso aqui vai ter impacto direto. Porque depois, quando você começa a falar do seu serviço e do aplicativo, você comenta toda aquela questão dos pagamentos É, as seguros, né, conexões. essa mediação para fazer os pagamentos, para trazer mais segurança para os dois lados, né, da transação, na verdade. E legal, e dá para imaginar que isso veio talvez das análises de jornadas ou das entrevistas, mas não fica. Eu até falei, poxa, mas onde está isso e tal? E aí, quando você fez a apresentação, eu vi o slide 8 e falei, é isso aí, isso tinha que estar numa página do texto, que ajudava a entender assim, essa sequência, Justo. esse pensamento, como você construiu esse pensamento até para chegar nessa solução. Mas é isso, acho que esses foram os pontos, assim. Depois tem algumas questõezinhas em termos de forma, né? Então, algumas coisas de digitação, principalmente nos últimos capítulos, talvez porque o próprio tempo vai ficando mais limitado, né? E tem, sei lá, uma citação direta lá que você coloca quando você fala do processo de testes, Hum, né? Que daí tem lá um bloco ali que é um texto que você pegou de outra autora, mas está tudo junto ali na mesma sequência de texto, sem nenhuma indicação mais clara, ou de opa. formatação, ou de destaque. Mas então, sabe, algumas questões de apresentação que são simples de corrigir Sim. e são menores, né, em relação ao projeto todo que você fez, mas pensando, já está essa documentação toda completa e tal, então tem esses pontinhos que acabam chamando a atenção, porque, né, o resto já está bem resolvido. De toda a questão de design, identidade, eu não me atrevi a fazer nenhuma análise, mas aí, enfim, todos os comentários que a Beatriz Sim. fez, né, enfim, fui aprendendo muito aí, só ouvindo.
E então é isso. Eu acho que mais uma vez parabéns. Eu acho que tá um trabalho muito bacana e também espero que você dê continuidade aí, que enfim veja desdobramentos para isso, para além, né, dessa questão de apresentar o projeto no âmbito do TCC. Então é isso. Obrigado. Leandro, então, Obrigado, Ricardo. obrigado. Você também. É, Pode falar aqui. Comentários sempre sim. bastante precisos. André, pode comentar. Em relação aos impactos negativos do turismo de aventura que você tinha comentado, né? Só uma tréplica, porque o turismo de aventura meio que depende da preservação do espaço que ele se encontra. Quando eu fui, né, pra Chapada dos Veadeiros, aí eu cheguei, inclusive, a ser guiado por uma moça que fazia parte de uma comunidade quilombola que basicamente depende dessa relação de guias e turistas, né? Então, é uma comunidade inteira, basicamente, que formada por guias que conhecem aquela região, levam as pessoas para visitar as cachoeiras e tal, e depois na volta tem toda a feirinha da comunidade, tem um almoço que eles preparam lá. Então acho que quando você fala de impactos negativos, eu não sei se eu estou muito movido pelo meu lado pessoal, da experiência que eu tive, mas é que o turismo de aventura depende muito da preservação, né, desses espaços. Então seria interessante sim buscar ver se tem alguma relação negativa nesse aspecto. Pode ter até mesmo se a relação, por exemplo, dessa comunidade com o fazendeiro daquele lugar, tal. Não sei. É, bom, Mas eu acho que é um o ponto que bem eu, legal para dar uma investigada. o que eu fiquei pensando é só mais porque no começo, né, você vai dando aquele contexto geral do turismo, né, e Sim, tal, sim. e, e talvez nesse sentido até vale a pena então essa discussão. Ah, legal. Sim. Quando a gente pensa em turismo, em qualquer tipo de turismo, você vai ter esses problemas, mas nesse caso tem essas diferenças, né, essas características já tornam esse tipo de turismo mais interessante, e até porque ele evita, né, algumas outras dificuldades, alguns impactos. Enfim, de qualquer forma, seria olhar até para então ter, de novo, né, tá, tendo claros assim, quais são os problemas que a gente vê em outras categorias de turismo que não acontecem nesse caso especificamente. Isso também eventualmente pode ser trabalhado, né, para tornar mais atrativo aí esse serviço. Sim. Obrigado. Legal. Joia. Bom, a gente, antes da gente se retirar aqui para fazer e é bom lembrar que é a gente que se retira, né? Porque está sendo Tá. transmitido, né? Essa sala aqui. Eu queria dizer assim que, olha, trabalhar e poder orientar o André foi uma experiência muito bacana, porque vocês deram, o Ricardo deu aula para o André, creio eu, e a Bia tem esse contato praticamente diário com ele. E sabe que ele é esse cara aí simpático, agradável, né? Muito tranquilo de trabalhar junto, e que ele já vem com um conhecimento bastante aprofundado da área do design de interação, né? Eu lembro que algumas o trabalho dele acabava travancando em poucos momentos, né? Na maior parte do tempo ele foi fluido, né? Eu lembro que a questão da gente entender o recorte, se ia ser turismo de aventura, mas que turismo de aventura é esse? Essa coisa do foco, né? De Sim. focar, de focar, de abrir, foi uma das coisas onde foi um desses momentos, né? Que a gente precisou parar para pensar com mais cuidado. Mas no geral foi bastante tranquilo, assim. O André tem realmente uma facilidade para trabalhar com o design de interação aí e de trazer também, como a Bia colocou, as ferramentas do design de serviço, entender que tem abordagem estratégica por trás disso, não é só uma execução ali. Eu acho que eu queria destacar que assim a gente está passando por várias bancas, né? Eu tenho alguns orientandos e também estou vendo um monte de trabalho. E é geral o assunto do como que a pandemia do Covid afetou o trabalho, né? E é muito louco. Eu vou até aproveitar para dizer aqui que hoje é a última banca da semana que eu participo, como que em cada trabalho afeta de um jeito diferente. Isso é muito, muito louco, assim, porque, claro, não consegui acessar o usuário. Essa foi a primeira dificuldade, mas essa, muitas vezes,
via um contato online, o usuário podia ser acessado, né? Mas foram aparecendo outras dificuldades muito específicas. No caso do André, o impacto da pandemia não foi na feitura do trabalho dele, do projeto dele. Foi no objeto que ele estava trabalhando. Foi no questão do turismo. Mudou o turismo. Fala, cara, tu não tem o que fazer. Vai ter que entender o que está acontecendo. E no momento já avançado do trabalho, né? Sim. Então, isso daí acho que também foi uma característica do processo. Aí você deu pouco destaque para isso, mas isso foi importante. Eu acho que talvez você ainda possa pensar um pouco mais nisso e o quanto que isso impactou ainda pode impactar no teu projeto, né? Enfim, é um trabalho que tem uma complexidade enorme, dada todas as abordagens que ele trouxe, todo o cuidado que ele fez. Eu acho que temos que lembrar que ele fez isso sozinho, né? Assim, André, eu acho que você tem aí uns tesouros aí que a banca trouxe para você, para a continuidade do projeto, Sim, né? muito. Essa questão que o Ricardo colocou dos impactos negativos, isso traz toda uma questão ética aí, que eu sei que você considerou, mas que dá para falar mais, né? Essa coisa de que algumas coisas precisam ser melhor encadeadas em termos de resultados de análises, né? Apesar de que ele destacou que a documentação está bem completa, né? A Bia, né, também trouxe aí uma lista de questões de design, né, da interface Uhum. para serem revistas, né? Acho que vale a pena a gente olhar com cuidado para cada uma delas. O Jobs to be done eu incorporaria também. Eu acho que é algo que não coube, dada o tamanho do negócio e como foi se dando. Mas, olha, acho que, de fato, é uma ferramenta poderosíssima o Jobs to be done, né? E essa conexão com as redes sociais também, acho que tem uma chave valiosa aí. Enfim, eu quero agradecer de novo as falas de vocês. Vou agora me retirar junto com a banca. Eu vou criar uma sala aqui. Deixa eu dar só um instantinho. Como é que eu vou passar para você, Bia? Eu tenho seu WhatsApp? Acho que tenho, né? Deixa eu ver. O Tenho. Andrezinho Eu tem, o Andrezinho pode passar meu contato para você, né? Posso? eu tenho, já vi aqui que eu tenho. Oba. Deixa eu entrar aqui. Primeiro a gente vê se funcionou. Funcionou. E para o Ricardo. Chegou aí? Tá. Beleza. Então, desconectando, gente. A gente já volta. Até daqui a pouco, pessoal. É isso, vamos ao chat agora, ver o que o pessoal falou. Sou muito público-alvo. Opa. Ai, que da hora. Carreirismo. Será que foi o carreirismo invertido?
Os caras trollam muito. Então vamos lá, né? Os abraços. Queria mandar um abraço para minha coordenação que tá me assistindo. Queria mandar um abraço pra galera de Indaiatuba. Minha família que tá lá em casa. Abraço. Ai, cara. Tô respondendo nos dois chats. Vocês estão me deixando louco, velho. Peraí. Não, tô sozinho respondendo aqui, sem equipe de apoio. Abraço pra sala de vendas. Clica no warning lá. Coloquei o warning pra vocês no aplicativo. Pera aí. Eita ferro, tem muita mensagem. Não, eu não vou contar piada. Agora eu tô sozinho. A banca tá fazendo avaliação, eles vão voltar pra dar nota. Já volto. Eita, cadê? Aqui. E a brecanha acessibilidade? Cara, eu não usei o verde chamativo, que nem a Bia sugeriu no botão Call to Action, justamente porque eu pensei em acessibilidade. Aquele verde não é muito acessível quando você coloca em botões. A família que não tá em casa também, Heleninha. Abraço pra cavalaria. Pode. Nossa, tem galera da cavalaria assistindo, da hora. Valeu, gente. Abraço aí pra cavalaria. Ó, a cavalaria tá ali, ó. A cavalaria sempre presente, pô. Manda um beijo pra mãe, beijo pro pai, beijo pra irmã. Ai, meu caralho. Ai, que da hora. Aço. Espaço de vitrine, óbvio, né, turma? Tem que ter os espaços de vitrine. Como é que vai vender? Você tem vergonha de vender? A galera, aproveitando que a gente tá esperando aqui a nota, já se inscreve no canal, clica no sininho, né? Deixa seu curtir aí, compartilha com os amigos nas redes sociais. Vou virar streamer de gamer logo, logo mais. Esse delay é muito engraçado, velho. Vocês demoram muito pra ouvir o que eu falo. Na home no logada.
Você é... Ah, que bonitinho, meu sobrinho. Perguntou se eu era teacher. Não tem home não logada, turma. Oferta é só depois de logar. Falar, viu? Esse pessoal do Itaú só pensa em vendas. Boa, Julião, se inscreveu aí. Live de Skyrim, puta merda. Quando lançar o Skyrim 6, aí com certeza. Skyrim 6 não. Quando lançar o Elder Scrolls 6, aí a gente faz live de Skyrim. Porra, Marcela, quando sai a continuação do Nome do Vento? A editora do Patrick Rothfuss falou que provavelmente ele não escreveu nada nos últimos 6 anos. Tipo, ela tá, a editora do Patrick Rothfuss tá muito decepcionada com ele por causa disso. Então eu não sei se vai ter o Nome do Vento 3. Tô triste também com isso. Somos agressivos, cara. Toca Giovana. Já toquei, Bia. Pô, você fica tocando a mesma música. Não, deixa agora, espera um pouco. Se tiver desconto. Vai ter desconto para quem acompanha a live. Primeiro tem que ter investimento, né? Primeiro a galera tem que investir, fazer o projeto acontecer. Não, turma. Já mandei pra sala de vendas. Viver viajando. Esse é o objetivo, pai. Esse é o objetivo, viver viajando. Se a mangaba der certo, viagem é trabalho, trabalho é viagem. Eu vou pra Islândia ver a Aurora Boreal. Adeus, mundo. A API tem que ver com o Ministério do Turismo. Se o Ministério do Turismo estiver rodando a API, a gente funciona. Tem que rodar a API, cara. Pessoal da API aí. Nossa, a Helena causando. Ai, ai. Opa, o pessoal tá voltando aqui pra live.
vamos saber agora, né? Resultado. E aí, André, Oi, tô aqui. você tá aí? Tô aqui. Você é o aluno que se perdeu na FAO? Ah, me perdi, cara. Boa demais aquela faculdade. Esse campus é muito bom. Muito bom se perder na USP. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bora. Olá, André. A banca, então, a gente conversou, tá? Rapidamente, porque a gente já sabia de tudo aqui, mas a gente chegou aqui no... Essa aqui é a sua ficha, tá? A banca te deu nota 10 por unanimidade, você está aprovado. Valeu, gente. Bom, a gente tem aqui um pequeno parecer, tá? O aluno apresentou um projeto de serviço e aplicativo que cumpre com os requisitos de design e se destaca por sua solução enquanto produto. Recomenda-se a continuidade do projeto, considerando a revisão das soluções gráficas apresentadas, assim como atentar para alternativas que contemplem as necessidades de seus diferentes usuários. Bom, André, Caraca, obrigado, gente. Parabéns. Parabéns. Mãe, eu me formei! Ai, então é isso, caraca. gente. Sem palavras, pessoal. Obrigado aí por participar. Legal. Parabéns. Então, fechamos essa celebração nesse fim de sexta-feira com uma nota 10, né? Celebração Bom ver começa agora, né? Sextou. Sextou. Para mim ainda não, eu vou dar aula. Ei! Foi mal, professor. Não dá gatilho. Tá? Então é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana pra vocês. Boa aula, professor. Vocês também. Valeu, Obrigado. André. Valeu, Bia. Até segunda. Tchau, tchau. É isso. É isso, pessoal. Obrigado pra quem me acompanhou até aqui. Tô feliz pra caralho. Sem palavras. É isso. Acabou a USP. Acho que eu vou fazer outra faculdade de design. Não, mentira. Ai, ai. Mas cara, é isso. Foi uma jornada incrível. Agradeço aí pra quem tá até agora na live comigo. E bora comemorar, né? É o que sobra agora. Falou aí, gente. Tchau, tchau. Um abraço.